Vamos falar da semana do dia 5 ao dia 11 de outubro? Olha, é uma semana que já vai ter bastante coisa acontecendo, além dos aspectos da Lua. Vamos ter sim uma fase cheia da Lua, marcando 30 dias, né, desde o último eclipse que nós tivemos. Estamos aqui no ponto, já finalizando as influências do eclipse. Vou falar já já, mas temos também muitas outras coisas. O Mercúrio vai ingressar em Escorpião, nós vamos ter Vênus chegando a um aspecto legal com Júpiter e também um outro com Saturno, que é mais difícil, né? Mas dá para melhorar um pouquinho o quadro. Então me acompanhe aqui até o finalzinho. E também acompanha diariamente, que eu venho reforçando as ideias aqui da semana nos vídeos diários. Aqui todo dia de manhã eu posto um pouquinho, então me acompanhe aqui no canal, tá bom? Bom, antes de começar falando sobre as influências da semana, aproveita esse momento aqui, dá uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal, e se não tiver, aproveita o momento para se inscrever, para curtir o vídeo, para deixar o seu comentário e me falar aqui se está te ajudando aqui ter essa visão da semana, se você consegue perceber aqui no seu clima diário nessas influências. E também vou convidá-los aqui para a sessão de membros. Se você gosta de astrologia, nós trabalhamos com dois níveis. Aqui tem um nível que é mais prático, tem outro que a gente aborda mais as teorias astrológicas, né, técnicas mesmo. E tem os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Tem o cupom de 20%, é só você pegar esse código aqui, 20SEG, para você ganhar 20% de desconto. Coloca lá no carrinho 20SEG, tá? Não precisa pôr a palavra cupom, não. E aí você coloca esse cupom, recebe os 20% de desconto e pode começar estudando aqui a astrologia ou complementando seus conhecimentos, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós iniciamos a semana, olha, com a Lua em Peixes aqui, olha, tá bem pertinho aqui de Saturno. Só que antes de chegar aqui ao mesmo grau de Saturno, ela vai chegar à oposição a Vênus. Eu falei dessa oposição no vídeo diário da sexta-feira, né? Porque nós vamos sentindo a influência já desde o sábado, dia 4 de outubro, né? Porque o momento perfeito da oposição é às 8h34 da manhã do domingo. E olha, a Vênus está bem fraquinha aqui, ela está num ponto onde ela tem queda, está aqui junto do nó do sul, que tira bastante o poder do planeta, né? Mas, como a Lua está em Peixes, que é a exaltação de Vênus, acaba ajudando um tanto, né? E aí a gente melhora temporariamente aqui as condições de Vênus, tá? Vamos sentir mais no sábado, mas o comecinho da manhã ainda vem com essa influência. Não é exatamente um perfil assim amoroso, caloroso, acolhedor. Afinal, nós estamos falando de uma oposição. Mas pode ser até uma configuração de mais calma, né? Não é muito bom assim para as iniciativas de alto risco e nem para os assuntos que dependem muito do campo da satisfação. Ela pode até ser um pouquinho insatisfeita, né? Mas eu também não penso que seja alguma configuração que vai deixar um humor pesado, assim, né? Porque não é um tema de Vênus, né? Só tenha cautela, assim, com iniciativas que envolvam dinheiro, aquisições, as iniciativas do campo afetivo, né? Do campo romântico e os assuntos relacionados à satisfação geral. Como acontece logo cedo, às 8h34, no domingo mesmo, a gente vai perceber muito pouco, né? Essa influência. Mas depois disso, a Lua vai se aproximando de um aspecto legal, agora é com Júpiter, né? E olha, toda vez, enquanto Júpiter estiver em Câncer, que a Lua estiver aqui em aspecto com Júpiter de trígono, pode ser bem interessante, né? Porque o Júpiter está no ponto onde a Lua tem o domicílio. Esse é mais ainda interessante, porque a Lua está em Peixes, que é o domicílio de Júpiter. Então, além do Júpiter estar muito forte, ajudando a Lua ainda dá mais poder ainda para Júpiter. E é um perfil humanitário, é um perfil pacífico, ele é um perfil que eleva as esperanças, tem sim um clima um pouco assim, vamos dizer, idealista, né? É altamente sensível e pode ser interessante para as atividades do nível mais religioso, místico, esotérico, né? É um perfil de acolhimento e reserva para os assuntos, por exemplo, do campo material, pode ser interessante para fazer reservas. Pode ser interessante também para melhorar a qualidade das coisas, porque tem um perfil de muito aprofundamento, né? E como é uma tendência cuidadosa, reservada, né? Dá para você aproveitar bem no que você estiver realizando para cuidar das coisas. É interessante para os assuntos que envolvam os estudos também, principalmente os estudos que são mais elevados, né? Os contatos com outras culturas também acaba sendo legal. Assuntos ligados ao ambiente marítimo, de alguma forma, para viagens, super legal, é muito próspero. Olha só, a gente tem o lote da fortuna aqui também, bem perto, né?
E aqui no caso, Saturno, né, vai estar aqui no trígono perfeito ao mesmo tempo que a Lua está no trígono perfeito com Júpiter. Então, esse período desde as 8h34 até as 14h15, né, que é quando a Lua chega a esse trígono aqui, fica realmente bastante elevada no sentido de prosperidade e alcance do que for, né? Para as iniciativas é super interessante, muito bom mesmo, tá? Então, a gente melhora o clima desde do início da manhã para o meio da tarde, ali 14h15, tá? E depois, gente, o que acontece é que a Lua vai chegar ao mesmo grau de Saturno. E olha, assim, não é exatamente um clima assim de tensão, ele é um pouco mais assim preguiçoso, né? Meio paradão, tá? Então, aqui o que a gente vai sentir depois que a Lua passa pelo trígono com Júpiter é uma coisa meio lenta, tal. Não chega a ser mal-humorada, né? Como eu falei para vocês, mas ele já não tem agilidade, ele não tem um pique muito elevado e nem muita motivação. Mas como ainda a Lua não está tão distante do trígono que ela formou com Júpiter, né? A gente ainda sente um pouquinho essa facilidade, né? Olha, aqui a gente vê o Júpiter também aqui aplicando um trígono a Saturno. Só que esse trígono não vai chegar ao ponto exato de 120 graus, o momento da perfeição, né? Porque o Júpiter vai virar a direção para o movimento retrógrado antes, né? E aí, então, em vez de ele alcançar, né, o ângulo de 120 graus, ele vai diluindo, ele vai afastando, vai aumentando, e aí, enfim, estragou um pouquinho, né? Mas enquanto ele estiver se aplicando e aqui na condição da Lua, ele acaba ajudando também. O que nós vamos ter então ali desde o meio da tarde até a noite, 21 e 29, né? Conjunção perfeita aqui. É uma coisa meio parada, meio calma. Olha, pode ser bem legal para relaxar mesmo, né? Levando em consideração que é um domingo, se você não estiver trabalhando, estiver em casa, por exemplo, independente de onde você estiver, ele tem um perfil mais relaxante, né? Não é assim descontraído, motivado e festivo, não é nem tão legal assim para interação e troca, mas ele é bem calmo. Agora, iniciativas, gente, a gente nunca recomenda quando a Lua está junto de Marte ou junto de Saturno para as iniciativas, porque querendo ou não, ele é um planeta de natureza mais pesada e maléfica, né? Então ele carrega consigo esse tema da atrapalhação. Agora, para fazer nada, né? É bem legal. Realmente, assim, é um clima de fazer nada, né? Lua conjunção Saturno em Peixes é para ficar ali relaxando bem. Bom, gente, aí o que vai acontecer depois desse momento no domingo 21 e 29 é que a Lua vai ficar fora de curso algumas horas. Quando for 1h48, ela ingressa no signo de Áries, né? E muda muito o clima, né? Porque muda de água para o fogo, né? E mesmo que a Lua aqui não tenha poder, olha, vejam aqui, olha, em todos os 30 graus, né? A Lua não tem nenhum poder, né? Primeiro porque ela não, os luminares não têm nenhum termo, né? Ela não vai ter nenhuma regência de face aqui, e no fogo a Lua não tem participação, a Lua não tem nenhum domínio. Então, o que acontece é que cria um clima assim super dinâmico, assim, empolgado, mas é legal a gente ter cautela, porque olha, a Lua já ingressa em Áries, aumentando a influência da oposição com o Sol, que vai marcar a fase cheia, né? Então, é uma oposição. Ela beneficia muito o Sol, muito mesmo. O Sol está aqui no ponto da queda e a Lua está bem onde ele tem exaltação. E eu penso assim que para as iniciativas de alto risco é preciso você ter cautela, porque é uma oposição, ela empolga muito, tem uma tendência às vezes um pouco imprevisível, né? Então, para as iniciativas é legal você ter cautela ao longo da segunda inteira, tá, gente? Porque a fase cheia vai ser na terça. E na segunda, o único movimento da Lua, exato, é esse, é o ingresso da Lua no signo de Áries, né? Então, ela vai ficar ao longo do dia todo aumentando essa influência aqui da oposição, tá? Mesmo ela melhorando muito a vida do Sol aqui, né? Não é para exagerar, tá? Tenha cautela com alto risco, tenha cautela assim com iniciativas que você não tem domínio nos assuntos, né? Não é tão experimental assim num sentido positivo. Agora, até que para as figuras de liderança pode ser interessante, né? Penso assim que em meio a posições controversas se alcança o que é necessário alcançar, né? Vai pegar bem esse clima. Então, segunda-feira vai ser um pouquinho corrida, tá? Assim, no clima geral, ela tem um dinamismo aí bem acelerado, né? Isso fica bem nítido. Agora, segunda-feira, apesar da Lua não ter mais aspectos depois exatos, né?
quando ela ingressa em Áries, vai ter Sol oposição na terça, nós vamos ter Mercúrio ingressando em Escorpião às 13 horas e 40 minutos, né? Bom, ele sai de um ponto onde ele tem o domínio do ar, que ele é um dos regentes da triplicidade do ar, né? E vai ingressar em Escorpião, onde o perfil de Mercúrio em Escorpião é muito minucioso, ele é bem detalhista, olhos de águia aqui, né, gente? Ele é muito observador, né? Para quem lida com atividades assim de análise, pode ser uma fase assim bem interessante para se ter resultados nos detalhes, né? Vamos dizer, é bem detalhista, né? Imagina você procurar agulha no palheiro, né? Bem isso mesmo, né? E acha, né? Agulha procurar, acha mesmo. Porque o Mercúrio Escorpião é realmente essa configuração dos olhos de águia, né, gente? Ele consegue entender os pequenos detalhezinhos. Quando o Mercúrio ingressa aqui, olha, ele já vai começando a se aproximar de Marte. E como Marte está muito forte, essa tendência altamente estratégica, muito, muito analítica, é muito detalhe, gente, muito mesmo, assim, na minúcia, né, assim, do detalhe. Isso tudo fica bem presente. Então, para quem tem atividades estratégicas, atividades analíticas, de estudos bem profundos, eu diria até que para quem lida com campo assim mágico, né, relacionado à magia, de alguma forma, pode se beneficiar com esse perfil esotérico, né? Ele é bem fechado, ele é hermeticamente fechado aqui, né? Bem reservado mesmo, né? Para os segredos também, aí pode ser interessante. Bom, é um perfil muito estratégico. Agora, quando o Mercúrio chega próximo a Marte, ele vai trazendo uma coisa assim pontual, bem minuciosa, com as questões de comunicação e fala também. Então, quando a gente pensa assim em questões do mundo, isso pode até ser indicações de decisões, assim, né? Às vezes não, nos âmbitos de governo, assim, coisas assim meio controversas, assim, né? É muito agudo, né, gente? É bem agudo, tá? Mas, assim, no dia a dia a gente pode aproveitar, principalmente quando tiver aqui, né? O Mercúrio estiver próximo desse termo, aqui mais para frente, né? Que ele ganha um pouco mais de força para esse tipo de questão, né? De que envolve pesquisas altamente profundas, buscar pequenos detalhes, descobrir segredos, né? Investigar as coisas, lidar com esses assuntos que sejam muito complexos e que necessitam essa pesquisa mais aprofundada, esse estudo mais aprofundado, né? Então, é bem forte é bem intenso, né? Esse perfil, mesmo que o Mercúrio não tenha muita força, né? Qualquer planeta, quando ingressa aqui em Escorpião, já vem no domicílio de Marte, no termo de Marte, na face de Marte. Marte é um regente noturno da triplicidade da água, e o Mercúrio já vem se aproximando da Marte. Então, o Mercúrio vai ficar com a cara de Marte, tá, gente? E a cara de Marte é uma cara mais briguenta, argumentativa, só que em Escorpião não é aquela coisa pulverizada, assim, barulhenta, né? Ela não é muito agitada, ela é de não atingir o alvo. Para essas questões relacionadas a manifestações, por exemplo, pode-se alcançar alguns resultados até bem impactantes, né? Porque ela não é muito de fazer barulho, de ser dispersa, ela é aquele tipo de poder agudo que vai no alvo, né? Então pode ser aí também dessas possibilidades. Vai ser às 13 horas e 40 o ingresso, né? E aí, gente, o que acontece é que na terça-feira nós vamos ter à meia-noite e 47 a oposição exata entre o Sol e Lua. Bom, antes de falar dessa fase nova, antes de falar sobre essa fase cheia, vamos relembrar então, né? A última foi no dia 7, né? De setembro, que foi exatamente o eclipse solar total, que no Brasil a gente não viu porque aconteceu bem no meio da tarde, né? Mas acabou sendo uma alunação bem forte, como eu falei para vocês, porque conjunta os nodos. E ali, olha, se você não viu o vídeo, pega aqui em cima no card o vídeo da reflexão que eu fiz para o eclipse, né? Exatamente, foi um vídeo só sobre o eclipse, porque ali eu falei de algumas questões que a gente já até relembrou no vídeo da semana passada, que já estão se desencadeando, e nessa semana, mais outras ficaram bem evidentes. Lembra que eu falei, olha, a gente, nessa carta do eclipse, Júpiter em Câncer na sexta casa. Eu falei das questões marítimas, porque no momento do eclipse, Marte tinha acabado de passar pela quadratura com Júpiter e Marte na casa 9, né? E ali eu falei para vocês das questões marítimas, né? E aí vocês viram que nessa semana, aquelas embarcações humanitárias do mundo todo, a flotilha, né? Que estava seguindo em direção a Gaza, levando ali
e levando recursos ali, né? Bom, tinha muita coisa, tinha próteses, alimentos e tal, né, para a região de Gaza, elas foram interceptadas, né, por Israel. E no caso do Brasil, na semana passada teve ali bastantes brasileiros, alguns brasileiros ali que foram detidos e tal. Então, toda essa questão envolvendo não só o fator diplomático, mas ele interceptou a flotilha toda, né? Então, muitos navios, por exemplo, da Turquia, da Espanha, né? Bastantes navios ali da Espanha, eles partiram, todos a flotilha partiu da Espanha, né? Então, essa questão marítima estava bem presente. Outro assunto que também já se desenrolando agudo é que a casa 6 é a casa do fator da saúde pública, né? E então, o Júpiter na quadratura com Marte trouxe essas questões nessa semana aqui, principalmente das intoxicações, por questão das bebidas alcoólicas ali, né, que foram adulteradas ali com metanol e tal, e aí gerando mortes e tal. E por que é importante, gente? Porque na carta do ingresso do Sol em Áries, Júpiter é o regente do ascendente. A gente fez o vídeo aqui também, eu fiz, tá aqui no canal. E ali a gente tinha um ascendente em peixes, né? No ingresso do Sol em Áries. Então, para o Brasil, Júpiter tendo importância grande durante o período. E aí, quando tivemos o eclipse em 7 de setembro, né? O Júpiter estava ali na sexta casa, que é a casa da saúde pública, né? Casa de fatores sanitários, tá? Então, mais dois assuntos. Na verdade, eu já tinha falado na semana passada, né? Dessas questões marítimas, né? E esse aqui da intoxicação também vindo forte. Aliás, intoxicação é um tema de Marte também, né? Ele tem essa relação junto com Mercúrio, né? Nos assuntos que representam essas substâncias químicas e tal, né? E é isso, tá? E dá um pouquinho de diferença para essa fase cheia, dependendo de como a gente divide as casas. Se eu pegar o grau do ascendente, ó, ela tá aqui ainda na terceira casa, né? E aí a gente tem uma oposição da Lua na casa 9 com o Sol na casa 3. A casa 9 é uma casa do ambiente internacional geral, outras culturas, né? Mas envolve também o campo de leis, normas, então esses ambientes jurídicos, né, de alguma maneira. Mas pega muito o fator internacional, também assuntos relacionados aos estudos e tudo mais. Enquanto o Sol, na terceira casa, ele tem uma representação do campo da comunicação, trânsito geral das notícias, né? A casa 3 é a casa bem cotidiana. Aí nós vamos ter o Júpiter, né? Que é o regente do ascendente anual exaltado na primeira casa. E ele vai pegar ainda um pouco da influência da quadratura com a Lua, porque a Lua está se aproximando aqui, né, da quadratura a Júpiter, e também aqui da quadratura ao Sol. Bom, mas o foco da alunação é a casa 9, né? E ela vai puxando mesmo essas questões internacionais de uma maneira bastante marcante, né, gente? Então, até porque, assim, o passo anterior da fase cheia foi a conjunção que a Lua teve com Saturno, aí depois ela ingressou em Áries, né? E já veio se aproximando da oposição ao Sol. Então, me parece muito que a temática internacional fica bem evidente, né, durante esse período. O Saturno é o regente aqui vem trazendo, né, antes da fase cheia, a Lua vem trazendo essa influência de Saturno, e depois que ela passar pela fase cheia, ela chega à quadratura a Júpiter. O Júpiter em Câncer tem relação com as questões marítimas, tem relação também com o ambiente de leis, com o campo religioso também, figuras ligadas ao ambiente religioso, e parece que é tudo isso que se desenrola a partir dessa fase cheia, né? Se a gente dividir por signos inteiros, então aqui o signo de Libra vai ser o quarto signo, e o signo de Áries o 10º signo. Então, ele vai pegar esse eixo de fase cheia na casa 10 e casa 4. E a casa 10 é a casa do governo e a casa 4 da oposição, né? E como a gente tem a Lua no signo da exaltação, né? E como nós temos a Lua na exaltação do Sol, eu penso que dentro dessa temática governo e oposição, pode ter algum benefício para o governo e tal, porque a Lua mesmo, aqui em Áries, não tem força, e nem onde o Sol está. Ela vai se beneficiar da posição de Júpiter na casa 1, que é uma casa que representa mais o povo, de maneira geral, né? E a própria Lua também é uma representação do povo, né? Então, ela vai se beneficiar do que vier depois da fase cheia na quadratura com Júpiter, né? Então, parece que na divisão por signos inteiros tem uma disputa forte entre governo e oposição,
e que tem relação com interesses da população de maneira geral, não são só fatores políticos, assim, diretos, né? Tem a ver com decisões que envolvem o povo, né? Coisas que podem beneficiar o povo, né? Ou não, tá? De forma geral. E, bom, vamos acompanhando, né? Essa fase cheia já não é tão forte como a anterior, porque a anterior, como teve o eclipse, foi próximo aos nodos, né? Então, mesmo que a gente não tenha visto o eclipse, teve uma importância pela proximidade aos nodos, tá bom? Bom, gente, esse período acaba não sendo muito interessante para as iniciativas. No sentido de clima, ele vai empolgando bem, então o que a gente vai perceber do aumento da influência na segunda, né? Porque o momento perfeito é meia-noite e 47 da terça, né? Nós vamos sentir o aumento da influência na segunda. A segunda é bem forte, assim, né? Ela tem uma dinâmica apressada, como eu já falei para vocês. Depois que passa pela fase cheia, aí a Lua vai ter a quadratura a Júpiter. Então, a sequência da terça é a oposição Lua-Sol, quadratura Lua-Júpiter. Essa quadratura, ela, como Júpiter está forte aqui na exaltação no domicílio da Lua, ela é interessante para a Lua, né? Mas é uma quadratura, que eu penso que para alto risco não é legal e nem para aplicação de mudanças muito bruscas, tá? Assuntos relacionados às viagens. Eu penso assim que no fator humanitário e de grandes experiências também não é excelente, mesmo que Júpiter não tenha um perfil assim agressivo, não gera agressividade, ela pode atrapalhar um pouco esse fluxo relacionado aos fatores humanitários, a reserva, por exemplo, pensando numa vida mais próxima da nossa, né? Cuidado com as coisas, a reserva, às vezes ela é até um pouco invasiva, né? Eu diria. Então, atenção. E para mudanças na rotina, cautela também, tá? Se você tiver que lidar com assuntos jurídicos, coisas assim, também cautela, e não é das melhores, assim, influências, né? Devido à quadratura, tá bom? Bom, isso vai ser às 15h23 da terça, e a Lua vai ficar fora de curso até a quarta na madrugada, 2h12, tá? Para pegar um período bem longo, né? Então, depois desse momento na terça já não fica legal para as iniciativas. Fica um pouco ainda agitada, porque a Lua vai continuar transitando em Áries, né? Até as 2h12 da quarta, vai ficar meio agitada. Quando a Lua ingressar aqui no signo de Touro, ela diminui o ritmo, né? É um signo fixo, é um signo de terra, né? Então, acalma um pouco mais, diminui o ritmo, né? Ele fica mais lento. E também, olha o que acontece, a Lua ingressa em Touro já aplicando a oposição a Mercúrio. A oposição a Mercúrio vai ser às 6h14, então assim, durante a madrugada a gente tem esse aumento de influência. A madrugada não fica assim tensa, agitada, que eu penso que possa prejudicar o sono de maneira geral, pela oposição de Lua com Mercúrio. Só que em seguida, ó, vem a oposição de Lua com Marte, né? E olha, ela vem num perfil rígido, né? Às vezes, assim, os fatores de agilidade são prejudicados, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade com o ritmo comum e acaba não sendo muito interessante a quarta-feira para as iniciativas, porque as oposições podem representar empecilhos mesmo, né? E empecilhos difíceis de se solucionar, porque o Mercúrio e Marte estão em Escorpião, que é um signo da água, né? Signo fixo, não tem flexibilidade, não tem agilidade. Então, gente, acaba que a quarta-feira pode ser um outro dia de tensão, igual a quarta passada, né? A gente teve na quarta da semana passada a Lua chegando ao aspecto difícil com Marte, e foi bem o dia que teve a interceptação ali de Israel à flotilha ali, né? Gerando aquele clima tenso. Mas eu vi aqui alguns relatos de vocês na quarta-feira também, alguém falando que os bandidos invadiram o prédio, teve tiroteio com a polícia ali, né? Foi bem esse tipo de coisa, né? Aqui, como o Mercúrio participa aqui, né, da configuração toda, me parece ter a ver mais com uma resistência argumentativa do que um clima violento, assim, fisicamente dizendo, mas já sabem que para a iniciativa é bem ruim. Então, a madrugada da quarta-feira vem com uma tendência dura, ela é ríspida, não flui fácil, ela é bem retida mesmo, né? Prejudica muito o fluxo natural das coisas. E um pouco emburrada, né? Ela é meio brava, assim, sabe? Aquele clima ríspido, meio emburrado, assim, né? Cara fechada. É um pouco assim, tá, gente? Então, cautela aí, não vão entrar em nenhuma briga nesse momento, tá? Bom, entre a oposição de Lua com Mercúrio e de Lua com Marte, nós vamos ter um alívio ali, acalmando um pouco, pacificando, gente. Nós vamos ter esse sextil entre Vênus e Júpiter.
Olha, aqui Júpiter acabou ajudando um pouquinho Vênus. Vênus não ajuda muito Júpiter, não, mas como ele propriamente já está forte e o aspecto é leve, né? É assim, dá uma acalmada, né? E eu vejo como bem legal, né, gente? Porque a Lua tem um aspecto tenso com Mercúrio, daí alivia aqui um pouquinho mais, né? Acalma. Vai ser às 8 horas e 41 minutos da manhã da quarta, dá uma aliviada, até para uns fatores ligados, assim, às questões afetivas, a questão de prosperidade, mas a pacificação mesmo, né? Falando em harmonia das coisas é legal, né? Dá uma pausadinha que é bom. Mas aí é o que vem depois, né? Que vamos pegar a oposição de Lua com Marte. Daí, gente, o que acontece é que demora muito para a Lua chegar à oposição com Marte. Essa oposição vai ser perfeita às 20 horas e 16. Então, assim, eu penso que o alívio de Vênus com Júpiter dura pouco, né? É só ali no começo da manhã, porque aí a gente já vai ter a Lua aumentando a influência da oposição com Marte desde o começo da manhã, 6h14, que é quando ela passou por esse aspecto aqui. Nós vamos pegar um tempo muito longo de aumento de influência de Lua oposição Marte. Gente, é um pouco tenso. A quarta-feira, então, vem com um clima nervoso, resistente, às vezes muito ríspido, assim, com disciplina, sem flexibilidade. É um dia meio de entraves, tá? Procure manter a rotina, não apliquem muitas mudanças, e se você tiver assuntos muito importantes para resolver ao longo da semana, se for possível deixar para um outro momento, é melhor. Aqui fica muito ruim, assim, dialogar com as pessoas, chegar ao meio termo, assim, né? É bem ruim. E também esse fator rígido, assim, parece que ele é excessivo em disciplina, sabe? Quando a gente não tem muita flexibilidade. Então, por exemplo, para lidar com concertos, com reparos, com coisas práticas é bem ruim, né? Às vezes a gente se perde nas complexidades e acaba não resolvendo nada, né? Então, não é muito bom. Isso vai ser às 20 horas e 16, né? Como eu falei. Depois disso, a Lua começa a melhorar um pouquinho o quadro, ela vai se aproximando do sextil a Júpiter, aí vai aliviar um pouco mais, né? Quando a Lua chegar ao sextil, olha, a Vênus não se afastou tanto ainda, então esse pequeno triângulo aqui alivia bem. Muito, assim, vai gerar uma calmaria. Então, assim, a quarta é uma tensão, assim, é uma rispidez, parece aquele clima, assim, sabe? Bem travado. E a quinta alivia, já fica bem melhor, até para os assuntos de prosperidade, de pacificação, de harmonia geral, de satisfação geral. E todo assunto que você iniciar, ele tende a ficar mais fácil, tá? Então, a quinta-feira vem com sequência de aspectos bem favoráveis da Lua. O primeiro vai ser o sextil com Júpiter, e fica bem legal para a Lua aqui, né? Então, para os assuntos de prosperidade, fertilidade, processo criativo, cuidado com as coisas, os assuntos alimentares, também bem legal. Quando for 18 e 12, a Lua chega ao trígono com Vênus. Então, ela vem do sextil, aplica um trígono a Vênus, bem legal também. E aí a gente vê, então, desde a quarta noite às 20h16, na oposição de Lua com Marte, melhorando o clima já, porque o sextil entre Lua e Júpiter é 15h38, no meio da tarde da quinta. Em seguida, o trígono é às 18h12, no começo da noite, vai mantendo bem um clima ainda bastante agradável. A Lua dá muita ajuda aqui para Vênus, que está ali no ponto da queda, né? E a Lua está no domicílio de Vênus, já vai gerando muita calmaria. O clima vai ser bem estável e harmonioso, bem fácil de levar. E aqui tem bastante favorecimento para as iniciativas de qualquer assunto, até as financeiras. E a Lua depois vai chegando ao sextil a Saturno. Aqui já é mais relaxante, eu diria, né? É bom para as iniciativas porque o aspecto é fácil, mas devido a essa fluência dos signos, eu vejo bem relaxante mesmo, né? Então a gente pode aproveitar mais ali até às 21h31 com essa ideia aqui do relaxamento, né? Então a quinta-feira, pelo menos, ajuda a equilibrar a semana, né? Depois a Lua vai ficar um pouco fora de curso. Ingressa em Gêmeos na sexta-feira, 2 horas e 12 minutos, e vem meio agitada já, né?
Olha, quando a lua ingressar em Gêmeos, ela não tem novos aspectos. Ela vai ter o primeiro aspecto, que vai ser o trígono com o Sol. Só que demora um pouquinho, né? Porque o Sol já está lá em 17. Então, esse início do trânsito da lua em Gêmeos, que vai ser às 2h12 da sexta, na madrugada, ele agita um pouco o clima. Para quem tem dificuldade em relaxar, pode sentir um pouquinho de dificuldade, né? Porque é uma influência mutável e do ar, sabe aquele sono cortado, assim? Dorme um pouquinho, acorda toda hora? Então, pode ficar um pouco assim, ela é um pouco agitada, né? Mas logo já começa a lançar os raios aqui onde o Sol está, no signo de Libra, e começa a aplicar um trígono. Só que o trígono ele vai ser perfeito no sábado, 8h14. Então, na sexta-feira, a única coisa que nós vamos ter é o ingresso da Lua no signo de Gêmeos. Gradualmente ela vai melhorando um pouco, vai se sustentando um pouco mais no trígono com o Sol, e vai gerar um clima de sextou, né, gente? É uma sexta-feira com fluência do ar em aspecto favorável e vai criar um clima bastante agradável. Então, quando a gente acordar na sexta-feira, já vamos pegando o aumento da influência da lua com o sol. Sexta-feira fica bem agradável. Não é exatamente um perfil assim de concentração e para atividades muito difíceis, mas para clima geral muito, muito fácil. E para as iniciativas também, tá? Só, gente, o que acontece? Olha só isso aqui. Então, a Lua, que a gente já tem Vênus em 25 e 26, Vênus vai se aproximando da oposição a Saturno, e a oposição a Saturno vai ser o primeiro aspecto do sábado. Então, enquanto a Lua estiver aumentando aqui, ó, a influência do trígono com o Sol, Vênus chega aqui, ela está aumentando também a influência da oposição a Saturno, tudo isso na sexta, né? No sábado, ela chega ao aspecto perfeito, 8h10 da manhã. E quando for 8h14, a Lua chega ao trígono ao Sol. Então, meio que dá uma atrapalhada, né? Porque o aspecto de oposição entre Vênus e Saturno é altamente insatisfatório. Agora, o Saturno está onde Vênus tem exaltação. Então, mesmo não sendo aquele clima que ajuda, né? Para Vênus é um pouco melhor. O que eu recomendo, assim, para os temas que envolvam o campo afetivo, romance, né, de maneira geral, os temas financeiros, o assunto do processo criativo, por exemplo, né, é você ter cautela, né, não exceder, assim, com risco. Porque apesar da gente ter aqui ó, uma influência boa, é uma oposição entre Vênus e Saturno, mesmo que Vênus se beneficie aqui da posição de Saturno, tá? Então, cautela, não exceda muito, pode ficar ali com um clima um pouco insatisfeito, né? Até um pouco reclamão, assim, né, gente? E quando for 8h14, aí a gente tem um trígono perfeito entre a Lua e o Sol, tá bom? Só que aí, assim, vai ser tudo muito junto, né? Depois que a Lua passar pelo trígono com o Sol, ela chega à quadratura a Saturno, tá? E aí a gente vai pegar uma influência já mais chata de novo. Então, eu penso assim que o trígono entre Lua e Sol, talvez a gente aproveite um pouco melhor na sexta do que no sábado, né? E esse perfil aqui também é de insatisfação geral, né? De desconforto, de incômodo, né? Essa quadratura, ela vai ser lá no final do sábado, 22 e 29. Então, nós vamos pegar o sábado todo com essa chatice no ar aqui, gente. É desaconselhável para mudanças. Ele é insatisfeito mesmo no clima geral. É desaconselhável para grandes riscos com dinheiro, né? Já fica bem chato mesmo. E não ajuda muito depois também, porque aí a Lua vai chegar à quadratura a Vênus, logo em seguida, 23 e 55. E aí vai ficando um clima, ainda mantém, né? Olha o triângulo aqui, né, gente? Então, o que vai acontecer no sábado é que a oposição Vênus-Saturno atrapalhou um pouco o melhor aspecto que a gente tinha de Lua, Trígono, Sol. E em seguida, a Lua vem com as duas quadraturas, em seguida, ao longo do dia inteiro, né, gente? Porque o trígono com o Sol é 8h14 da manhã. A quadratura com Saturno, 22 e 29, e a quadratura com Vênus, 23 e 55. Então, vai meio que atrapalhar o sábado, né? De forma geral, o sábado, então, não é aconselhável para as iniciativas, e ele tem um perfil insatisfeito, um pouco reclamão, assim, né? Preso um pouco nas insatisfações gerais. Para o sentido de prosperidade não é adequado, e procure não, assim, a gente procure se programar para realizar as atividades, porque a Lua ela está em Gêmeos, né? Essas quadraturas que vão acontecendo aqui são em signos mutáveis, são bem confusas, né? Meio desnorteadas, sem foco, assim, meio perdidas, né?
até para o processo produtivo cotidiano não são agradáveis as quadraturas, tá bom? E olha, vira que semana, gente, quanta coisa, né, que a gente vai ter. Eu diria que a quinta-feira é o melhor dia da semana, né, gente? Porque a gente pega ainda alguns benefícios aqui no domingo e a quinta que salva a semana, porque o restante tá tudo meio atrapalhado, né? Mas é isso. Aí na semana que vem a gente volta para falar daí de outras questões aí da semana seguinte. Ótima semana para vocês. Não esqueça de curtir, deixar os seus comentários aqui. Até mais.